Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? E na última videoaula sobre tubo capilar, aí o pessoal ficou um pouco com dúvidas. Pessoal que é mais básico, está começando, de como fazer o superaquecimento em campo, correto? Esse vídeo não é para mostrar um equipamento em campo fazendo lá o superaquecimento, até porque tem alguns dados ali que ia deixar um pouco confuso. Então eu vou mostrar de uma forma bem didática como que você faz o superaquecimento, tá? Para você que está começando, você quer entender, você quer saber fazer o superaquecimento, o vídeo é esse, beleza? Tutorial passo a passo, bem simplesinho. E vamos direto ao ponto, né, pessoal? Sem enrolação. Vamos lá. Então, pessoal, para vocês entenderem aqui sobre superaquecimento, deixa eu trocar aqui, beleza. O que acontece? Primeiro, vocês têm que entender ali, né? Pessoal que está procurando aqui já é algo mais básico, então, se você já sabe fazer, já conhece, tá? Fique até o final da videoaula aí, que daí eu mostro o superaquecimento passo a passo aí, mais pro meio do vídeo, tá? Mas o que vocês têm que entender no primeiro momento, tá? As faixas mais comuns de refrigeração temperaturas agora ambiente aqui, tá? Não de evaporação. Ar-condicionado confortável, 23,9 graus Celsius. Refrigeração de alta temperatura, tipo sala de preparo, né, pessoal? 12,8 graus Celsius. Refrigeração de temperatura média, tá? 1,7 graus Celsius, aí os expositores aí de FLV, laticínios, ok? Menos 23,3 graus Celsius, aí refrigeração de baixa temperatura, tá? Freezers em geral. 31,7 graus Celsius negativo, refrigeração de temperatura extra baixa. Isso aqui é tirado de padrões norte-americanos da ATCHR, beleza? Por isso que as temperaturas estão quebradas. Quando nós temos as temperaturas no Brasil, tá? A ABNT, na NBR 16255 de 2013, ela já deu ali, ó. Temperaturas indicadas para a exposição dos produtos. Então isso aqui subentende-se que é no supermercado, tá, pessoal? Temperatura de carne, 0 a 2 positivo. De aves, 0 a 2. Embutidos, 2 a 4. Pescado, 0 a 2. Pescado resfriado. Pratos prontos resfriados, 0 a 2. Laticínios, 4 a 6. Leite, 2 a 4. Frutas e verduras, 6 a 8. Legumes processados, 0 a 2. Alimentos processados, 0 a 5. Sorvetes, menos 15 a menos 18. Congelados, menos 15 a menos 18. Isso já na exposição, tá, pessoal? Não confundo isso com temperatura de armazenamento num centro de distribuição, perfeito? Ou na indústria. Dito isso, por que eu estou falando isso aqui? O que isso tem a ver com superaquecimento, né? O pessoal já deve estar se perguntando. Como o pessoal que me chamou aqui é um pessoal mais do básico, então vamos do básico ali para vocês entenderem direitinho, tá? Quando eu tenho essa temperatura ambiente, eu já tenho que ter uma noção de esterese no meu controlador, né? Por exemplo, uma sala de preparo aí que eu trabalho ele com 13 graus, tá? Eu vou trabalhar ali com uma esterese de 4, significa que eu vou desligar com 13 e religar com 17. Temperatura de evaporação, ó, já começa a entrar a temperatura de evaporação aqui, que nós vamos usar no superaquecimento, 0 graus Celsius. FLV, que é nosso expositor aí, ou câmara frigorífica de frutas, legumes e verduras, tá? Esterese de 3K, né? Temperatura de 7, então quer dizer que eu vou desligar com 7 e religar com 10, né? Uma esterese de 3. E a evaporação aí na faixa de menos 5. Laticínios, também 3K, temperatura de 4. Vou operar entre 4 e 7. Tá? Vou evaporar lá a menos 5. Refrigerantes, pessoal. Refrigerantes aqui, ó, 4K, né? Vou ter uma temperatura de 2 graus Celsius, evaporando a menos 10, né? Então de 2 a 6 ali eu vou ficar operando. Carnes, né? Menos 4K de esterese, temperatura menos 2, evaporação menos 10, então vou ficar ali oscilando entre menos 2 e mais 2, né? Com degelo elétrico. Cerveja, menos 15 de evaporação, 4K de esterese. Então vou ter lá uma temperatura entre menos 3 e 1 positivo ali. Vou ficar oscilando. E assim por diante, né? Congelados, 4K de esterese, temperatura de menos 18, evaporação menos 25 ali, pessoal. O pessoal usa muito essa configuração em câmara fria, né? Então eu fico entre menos 18 e menos 14, oscilando, tá, pessoal? E assim por diante. Então, essa parte aqui é o princípio, né, da refrigeração, é por ali que você começa a fazer as primeiras regulagens, né, eletrônicas aí no teu controlador para você fazer toda a sua operação, beleza? Dito isso, pessoal, vamos falar mais um pouquinho aqui, tá? Então, como funciona um sistema de refrigeração? O sistema de refrigeração, pessoal, eu tenho o meu compressor, tá? Aqui nesse exemplo aqui, o meu compressor está com R22. Eu vou ter ali o meu vapor superaquecido ali, pessoal, na descarga, né? E eu tenho uma temperatura ali de 79,4 graus Celsius nesse exemplo, tá? E quando eu começo a entrar no condensador, eu começo a ter fisicamente falando a condensação do vapor, né? Ele começa a se transformar em líquido, ok?
E o que que acontece? A pressão permanece a mesma, tá? Então eu tenho a mesma pressão, seja no início com o vapor superaquecido, seja na parte que eu estou condensando, que eu tenho a mistura vapor mais líquido, seja no final que eu já vou ter o líquido subresfriado, eu vou manter a mesma pressão, tá? Minha pressão não muda. Porém, a minha temperatura vai mudando conforme o ciclo, tá, pessoal? Então o que que isso me significa? Significa que quando eu entro no ponto de condensação, com essa temperatura do ponto de condensação, como eu tenho uma mistura líquido mais vapor, eu consigo ir na régua pressão-temperatura, que vocês podem ver aqui na esquerda, e eu consigo determinar pela temperatura a pressão e pela pressão a temperatura, tá? Eles andam juntos nessa fase. Depois que subresfria, que eu tenho só líquido, aí já não anda mais junto, tá? A pressão se mantém a mesma, mas a temperatura cai. Lá no começo também, só que ao contrário, né? A temperatura é mais alta, a pressão se mantém a mesma, que é sempre a mesma pressão, porém a temperatura é bem mais alta, né? Que é onde eu tenho ali o vapor superaquecido, tá? Quando eu chego na válvula de expansão termostática, ou no tubo capilar, tá? Ou no elemento de expansão fixo, o que que acontece? Eu tenho uma queda de pressão pelo atrito, né? E depois também, no final ali, um pouco por aceleração, mas por atrito eu tenho uma queda de pressão. Essa queda de pressão, eu consigo manter o vapor com mais líquido ali, tá, pessoal? Então, eu tenho a queda de pressão e, consequentemente, a queda de temperatura. No evaporador aqui, pessoal, nessa fase aqui do evaporador, o que que acontece aqui, ó? Nessa fase do evaporador, eu começo a ter o aquecimento do meu fluido refrigerante que está resfriado, tá? Então, olha que legal, né? Eu aqueço ele, porque eu tenho menos 3,9 aqui, ó, no começo, aqui nessa simulação, né? 49 libras no R22, no caso aqui. Eu estou com ele a menos 3,9 e no final do evaporador eu já estou com esse vapor a 1,7, já sem líquido, né? Totalmente evaporado a 1,7, tá? O que que aconteceu aqui? Eu simplesmente aqueci, tá? Por que que eu aqueci? Porque eu retirei calor do meu ambiente refrigerado, seja minha câmara fria ou meu expositor. Então a minha diferença de temperatura desse menos 3,9 para 1,7, pessoal, nada mais é do que o meu superaquecimento útil, tá? Que ele é medido no final do evaporador, a gente vai ver como é que faz isso. Então, se eu abrir uma calculadora aqui, vamos abrir uma calculadora, pessoal. O que que acontece aqui, ó? Então, eu tenho 3,9, né? Mais 1,7 aqui, ó. Eu estou com superaquecimento útil de 5,6. A gente vai ver como é que faz essa conta aí no final do vídeo também, tá, pessoal? Então, dito isso, deixa eu ver aqui onde que eu estou aqui, por que que travou. Beleza. O que que eu preciso para fazer um superaquecimento, tá, pessoal? Para eu fazer um superaquecimento, eu vou precisar de um conjunto manifolds, ok? Então, eu preciso necessariamente de um conjunto manifolds. Deixa eu só ver aqui por que que ele não está... Ah, agora sim, tá? Eu vou precisar de um conjunto manifolds. Pessoal, conjunto manifolds simplesinho, tá? Você compra em qualquer loja de refrigeração aí, conjunto manifolds aí por R$100 aí numa Girelli Refrigeração, numa Frigelar, numa do Frio, tá? Esse manifolds de 100 pila vai te resolver no primeiro momento, tá? Ah, mas professor, ele não tem a mesma precisão, tá. Tudo isso nós sabemos, tá? Então, o que que acontece? Daí tem manifolds melhores, analógicos, aí na faixa de 400, R$500, aí sem as mangueiras, né? Que o que encarece ele são mangueiras de qualidade, né? E aí você pode futuramente até ter um manifold digital também e tudo mais. Mas, para começar, pessoal, um analógico resolve o teu problema, tá? E conforme você puder investir, pega aí um analógico de melhor qualidade, aí você vai comprar na faixa de 500, R$800 aí, com mangueiras de qualidade na faixa de R$800, né? Sem as mangueiras na faixa de R$400. Você compra aí um bom manifolds analógico, muito preciso, que vai ter a mesma precisão de um digital, tá? A única diferença do digital é que é mais fácil de você ler, tá? Um termômetro. Esse termômetro aí eu até dei uma pesquisada no Google, tá R$12, cara, é ridículo, tá? Ele mede de menos 50 a mais 105 graus Celsius. Então, um termômetro desse te resolve. Então, você veja só, com cento e poucos reais aqui, 120, R$130, você já tá com as ferramentas em mãos para fazer o superaquecimento, tá? A régua pressão-temperatura é gratuito, tá? Você vai baixar no teu celular, todo mundo hoje tem um smartphone, você vai baixar no teu celular ali, tá? Essa régua-temperatura aqui é régua de refrigerantes da Danfoss, tá? O Ref Slider, então basta baixar lá gratuitamente. Você já tem as ferramentas, você não tem desculpa, você tem as ferramentas para fazer o superaquecimento. Se você puder investir um pouco mais, temos o Penta da Fulgauge, excelente ferramenta, tá? Só que daí ela já é uns R$500 aí mais ou menos, já é um investimento mais alto, aí já para quem pode comprar, né? Ele tem 5 sensores NTC, ele faz algumas contas matemáticas ali, é muito bom, você consegue aferir ele melhor também.
eu recomendo fortemente vocês terem essa ferramenta quando vocês puderem comprar. Mas você pode fazer isso com o mais simplesinho ali que eu mostrei. Então ele é opcional, tá? E quem puder comprar um manifold digital, né? Temos aí da Mastercool, Fieldpiece, Testo e outras marcas aí. Aí ele agrupa tudo, né, pessoal? Esse aqui, ó, ele agrupa a régua, pressão, temperatura, o termômetro, né, que são essas alicates aqui, tá? E o conjunto manifolds em si, né? Ele mede a pressão por transdutores. Uma baita ferramenta. Deve estar na faixa aí de 4, 5 mil reais aí. Aí é um sonho, é para quem está podendo aí, não é isso que vai te fazer um superaquecimento melhor ou piorado, tá? A única vantagem ali mesmo é que você tem tudo na mão ali e você consegue fazer um pouco mais rápido, só isso, tá? E lógico, né? É uma ferramenta muito legal, mas assim, ele é totalmente opcional, né? Não é desculpa novamente que você não vai fazer um superaquecimento porque você não tem um manifold digital. E também não é mais fácil fazer com ele, tá, pessoal? Se você não dominar aqui o beabá que eu estou passando aqui, não adianta nada você comprar isso aí, tá? Você vai investir 4, 5 mil reais, já vi técnicos fazerem isso, né? Até vou colocar uma aspas aqui no técnico, né? Ele compra uma ferramenta dessa e não sabe usar, porque ele não sabe o que é um superaquecimento, tá? Um subresfriamento e tudo mais. Então, pessoal, não perde tempo com isso aí não, tá? E vamos para frente. Então vamos fazer aqui como que você vai fazer um superaquecimento. Você vai ter que ter um termômetro. Eu vou usar o Penta aqui, mas você pode usar aí um termômetro aí, aquele baratinho que eu falei ali no slide passado, né? Você vai precisar do conjunto manifolds, pode ser o digital, pode ser o analógico, né? Aqui vamos usar o analógico. E você vai ter aqui o evaporador. O que você vai ter no início do evaporador aqui? Você tem a válvula de expansão, né, pessoal? Ou a entrada do tubo capilar, mas geralmente você vai ter a válvula de expansão aqui. E você vai ter a queda de pressão, né? Conforme eu expliquei no começo da aula. Essa queda de pressão você vai ter que vapor mais líquido, tá? Até chegar ao final do evaporador, você tem que ter certeza que você tem 100% vapor, né? Por que 100% vapor? Até pela segurança do seu compressor, né? Seu compressor não é uma bomba hidráulica. Mas, o que acontece? Se esse superaquecimento for muito alto, o rendimento do equipamento vai ficar ruim, tá? E se o superaquecimento for muito baixo, né? Via de regra abaixo de 8, abaixo de 6, você pode ter risco aí de retorno de líquido, né? E quebra do compressor por golpe de líquido, ok? Então, o que acontece aqui? Como que eu vou fazer esse superaquecimento, pessoal? De que forma, tá? Eu vou pegar o meu sensor aqui do meu termômetro, né? E eu vou ter que fixar ele firmemente aqui, ó, próximo ao meu bulbo aqui, ó, da válvula de expansão termostática, né? Ou seja, no final do evaporador. Eu vou fixar ele como? Seja com a abraçadeira de nylon, seja com fita isolante, e eu vou isolar ele também, tá? Vou fazer a isolação dele, a mesma isolação que você vai fazer no tubo de sucção, tá? Os isolantes lá da Armacel, tudo mais. Você vai isolar ele bem ali, tá? E bem fixo, tá? Bem amarrado, vamos dizer assim, né? Seja com fita isolante, seja com abraçadeira de nylon, seja da forma que você achar mais conveniente de fazer, tá? Ele tem que estar bem fixo e bem isolado, ok? O meu relógio de baixa aqui, o meu manômetro de baixa, no caso, eu vou estar pegando um ponto da linha de sucção. Esse ponto pode ser na Schreider do evaporador, tá? O evaporador tem uma Schreider de baixa, de câmara frigorífica, mas se não tiver, pode ser lá na sucção do compressor se o sistema for muito pequeno. Porque, por mais que tenha queda de pressão, um sistema pequeno aí não vai interferir muito essa queda de pressão. Se você pegasse a pressão do evaporador ali, melhor, tá? Que é a minha pressão de baixa, ok? A fixação aqui do meu termômetro, aqui, pessoal, do meu Penta, aqui, ó, minha flecha vermelha, essa fixação se dá com o mesmo procedimento, com a mesma técnica que você vai fazer a fixação aqui, pessoal, do bulbo termostático da válvula de expansão, tá? Então, geralmente, via de regra, eu deixo aqui como 10 minutos, 15 minutos, né? Entre 2 e 3, tá, pessoal? Por que eu não vou deixar esse bulbo embaixo aqui do tubo? Para eu não pegar aqui a parte que eu tenho o retorno do óleo, onde eu posso ter temperaturas falsas, tá? Posso ter meu registro aqui no meu termômetro falseado, tá, pessoal? Então, eu vou deixar aqui, ó. Aqui ele até fala tubos maiores, aqui você vai deixar ali como se fosse 20 minutos, né, na posição 4. Mas tubos menores aqui, pessoal, posição 3 ou 2 aqui, ó, resolve o nosso problema. Na dúvida, deixa na posição 3, 15 minutos, ou na 2, 10 minutos aí, que vai dar muito certo, tá? Não se preocupe com isso agora, nesse momento. Para frente, vocês vão melhorando a técnica, vão se aprimorando, vocês vão fazendo o fino da coisa, né? Mas aqui nessa imagem aqui, ó, o 4 são para tubos maiores, tá? Tubos aí para frente de 7/8, aí 1 polegada. Então tá, pessoal. Vamos supor que eu li aqui no meu manifold de baixo, no meu manômetro, 35 libras manométricas, tá? 35 PSIG. Fui lá no reloginho, fui lá no display, lá no meu manifolds, né?
E eu li 35 PSIG, né? 35 libras manométrica, tá? E no meu termômetro, que eu fixei certinho, eu li menos 8,4 graus Celsius, ok? Então, o que significa? Que eu vou estar com o meu fluido R404A aqui, ó, na minha régua pressão-temperatura. Eu tenho um vídeo só da régua pressão-temperatura, tá, pessoal? Vou deixar no link aqui, nos comentários. Eu tenho um vídeo só explicando sobre régua pressão-temperatura, tá? Eu vou estar aqui em DIL, né? Por que DIL? Porque eu estou pegando a parte de baixa, tá? Do evaporador, a linha de baixa. Pressão manométrica, tá? Então, não atmosférica, né? A manométrica, ok, pessoal? 35 PSG, né? 35 libras manométricas. Da onde esse número? Do meu manifolds, tá? Então, aqui deu menos 16,44 graus Celsius. Isso significa que no começo aqui, ó, na saída da minha válvula de expansão, quando eu tenho a minha queda de pressão, eu estou com a minha mistura vapor mais líquido em menos 16,44 graus Celsius. E eu vou vir pelo evaporador aquecendo isso, né? Por isso superaquecimento. Por que aquecendo? Porque eu estou retirando calor do meu meio, seja do meu expositor, do meu balcão, da minha câmara fria, estou retirando o calor. E esse calor está indo para onde? Para o meu fluido refrigerante que está aquecendo, ok? Quando eu chego aqui no final do meu evaporador, aqui, ó, eu coloquei meu termômetro aqui, meu penta aqui, ó, coloquei meu sensorzinho aqui e eu estou medindo menos 8,4 graus Celsius. Olha que legal. Comecei com menos 16 e já cheguei com menos 8. Eu aqueci ele, né? Dá meio que um bug na mente porque são temperaturas negativas, né? Nosso cérebro ele se complica um pouco com temperaturas negativas. Mas imagine que você estava devendo no banco menos 16, agora só deve menos 8, entende? Você está aumentando, né, pessoal? Está crescendo. Olha só, superaquecimento aqui, ó. Temperatura de sucção menos temperatura de evaporação. Logo, eu tenho menos 8,4 graus Celsius menos a minha temperatura de evaporação, que é menos 16,44 graus Celsius, tá? Menos com menos dá mais, tá? Na matemática. Então, o que significa aqui, pessoal? Que mais 16,44 menos 8,4, eu tenho um superaquecimento de 8,04. Lembrando, esse superaquecimento você vai medir, pessoal, olha só. Aqui, quem chegou até aqui no vídeo, vem o bônus. Você vai medir essa temperatura quando você estiver próximo da tua temperatura de set point, tá? Você não vai medir isso quando você vai dar um pull down, você começa a fazer o startup da câmara frigorífica ou do balcão, tá? Não é a hora de fazer o superaquecimento. A hora de fazer o superaquecimento é quando você está chegando próximo da temperatura de set point, próximo da temperatura de desligamento do equipamento, tá? Ah, eu já estou lá com o meu sistema 2, 3 positivo e eu quero desligar ele com menos 2, menos 4. Aí é a hora de fazer esse ajuste fino do superaquecimento, tá? É aí que você vai, nas próximas aulas, eu vou mostrar daí como você vai tomar as medidas, né? Se você vai colocar mais gás, se você vai fechar a válvula, abrir a válvula, se vai retirar gás. Como que você vai fazer a regulagem, né, do sistema frigorífico, tendo essas informações em mãos. Mas isso nas próximas aulas, tá, pessoal? Então, a válvula de expansão termostática da Danfoss já vem pré-regulada para 8 de superaquecimento, né? Num caso desse aqui estaria perfeito, pessoal. Você chegou no ponto ótimo de regulagem de uma válvula de expansão termostática da Danfoss, por exemplo, né? Se fosse uma válvula de expansão eletrônica, isso aí seria feito automaticamente via transdutor e sensor de temperatura NTC, né? Você ia apenas visualizar lá no teu display lá da tua válvula de expansão eletrônica, tá, pessoal? Vai ter uma videoaula só disso também. Dito isso, vamos para um novo exemplo aqui, tá, pessoal? Aqui novamente meu termômetro, meu conjunto manifolds, meu sistema ali de refrigeração, tá? Válvula de expansão, evaporador. Vou colocar meu termômetro ali, pessoal, próximo ao meu bulbo da válvula de expansão termostática, né? O meu manifolds, ou eu pego uma linha ali na linha de baixo no evaporador, na Schneider, né? Ou vou pegar lá próximo ao compressor, se for um sistema pequeno. Posicionamento do bulbo termostático do penta já expliquei, né? Vou deixar ali entre 3 e 2, né, pessoal? Nunca lá embaixo para medir por baixo do tubo, para não falsear a temperatura e pegar a medida do óleo. E eu medi aqui 62 libras, tá? Manométricas. E no final do evaporador eu tenho 10,4 graus Celsius positivos, tá? Meu fluido é o R22, né? É o funcionamento do ar-condicionado dos antigos aí, pessoal. Então eu estou lá com o R22, com 62 libras manométricas aqui, pessoal. Da onde esse número? Eu li lá no meu manifolds, tá? Eu vou ter 1,86 graus Celsius. Então eu estou com 1,86 graus Celsius no final do evaporador. Beleza? Perdão, estou com 1,86 graus Celsius no começo do evaporador, pessoal. Tá? Então eu li aqui no meu manifolds e aqui no começo, na saída da válvula de expansão termostática, eu estou com 1,86 graus Celsius, tá? No final do meu evaporador eu vou ter 10,4 graus Celsius, ok?
Então, aí você vem aqui, superaquecimento é a temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação. Então, meu superaquecimento vai ser 10,4 graus menos 1,86. Como aqui todos os números são positivos, fica muito fácil a conta, né? Meu superaquecimento útil no evaporador, 8,54 K, né? Então, o que acontece, pessoal? Aqui nessa videoaula eu falei sobre superaquecimento útil, tá? Não o total. O total fica para as próximas aulas, tá? Lá em compressor eu explico também um pouco do total, quando você vai dimensionar um compressor, seja pelo Cool Selector, ali para um software, né? Então o superaquecimento total que você faz lá próximo do compressor é mais para você cuidar do teu compressor, para você ter uma longa vida útil no compressor. O superaquecimento útil que eu mostrei nessa videoaula é para você ter o melhor desempenho do teu sistema de refrigeração. Pessoal, essa videoaula é isso, tá? É uma aula simplesinha para quem ainda está começando na refrigeração, quer entender o superaquecimento de uma forma fácil e rápida, tá aí, tá? Mãos à massa, estou ali nos comentários, tá? E se vemos no próximo vídeo.